Galera, hoje é dia da gente ver como é que faz para configurar, fazer a primeira configuração da nossa Creality K1 Max. No vídeo passado eu fiz o unboxing dela, mas é nesse vídeo que eu vou te mostrar o quão simples é fazer a configuração dessa impressora e botar ela para produzir as suas impressões 3D. Então, vem comigo! No vídeo passado a gente fez o unboxing da minha nova Creality K1 Max e, falando nisso, obrigado a Creality por mandar essa impressora fantástica pra gente poder usar nos nossos projetos aqui. Show de bola! Mas hoje é dia da gente fazer a configuração dela. Eu quis deixar isso em dois vídeos separados, até porque no vídeo passado eu falei sobre todas as características dela, sobre as funções, os sensores, toda a tecnologia que foi colocada dentro dessa impressora aqui. E se você perdeu esse vídeo, o link vai estar na descrição, então você pode voltar lá e assistir para você entender tudo. Eu não vou repetir tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo de novo. Então, para a configuração dela, depois que a gente tirou os parafusos, as travas da mesa e tudo mais, que é super simples, já vem com o kitzinho, vem com um kit de ferramentas aqui, com todas as ferramentas que você precisa, não só para fazer o setup inicial, mas já vem com algumas ferramentas para te ajudar, inclusive na manutenção dela, inclusive uma chave para você poder tirar o bico da extrusora, trocar por um bico de extrusora com medidas diferentes, caso você queira, e assim por diante, e várias outras ferramentinhas aí super legais para você poder usar nos seus projetos. Display instalado. E agora, a hora da verdade. Será que ela liga? Será que não liga? Vamos deixar carregar agora e aí a gente seguir os próximos passos de calibração. Ok, agora a gente seleciona o idioma inglês, aperta Next e aí ele vai falar pra gente não esquecer de tirar os parafusinhos das travas aqui da mesa. Esse que a gente acabou de tirar que você viu aí no vídeo. Bom, já tiramos então, vamos pro próximo. Agora ela está pedindo para eu configurar o Wi-Fi dela. Então, vou entrar aqui as informações da minha rede Wi-Fi e a gente já continua. Aqui a gente já encarou a primeira limitação aqui da interface. Na hora que você vai entrar na Wi-Fi, você seleciona a rede Wi-Fi que ele detecta e você tem que entrar, obviamente, a sua senha do Wi-Fi. Só tem um pequeno detalhe. A minha senha de Wi-Fi tem o e-comercial no meio dela. E a interface, como eu estou mostrando para vocês aí essa foto na tela para vocês, simplesmente não tem o e-comercial. Então ou eu tenho que mudar a senha da minha Wi-Fi, ou eu vou tentar fazer essa configuração daqui a pouco, depois que a gente passar por esse setup inicial, tá? Então, mas agora eu vou dar um skip aqui para a gente ir para frente e continuar a configuração da impressora. Selecionei minha time zone, vamos para frente. Agora a gente tem aqui um QR Code que a gente pode utilizar em conjunto com o app da Creality. Cara, o app é bem legal, bem prático. Você pode pegar modelos lá do catálogo, lá da versão do Thingiverse, vamos dizer assim, da Creality, e você pode baixar esses modelos e, inclusive, você pode visualizar ele, girar, igual você faz no software no teu computador e mandar imprimir direto do celular. É bem legal, mas eu vou fazer essa integração aí daqui a pouco. Por enquanto, a gente vai pra frente. Agora chegou a hora dela fazer o self-test, a verificação dela mesma. Então ela vai testar todos os componentes, vai ver se tudo tá respondendo certinho, para dizer se a gente pode prosseguir e fazer uma impressão de teste aí nela. Então, vamos pra frente. Autoteste finalizado, vamos dar um ok aqui. E agora eu acho que a gente precisa baixar um modelo aqui, um arquivo STL, fatiar ele e fazer um teste de impressão. O que vocês acham? Vamos testar?
Mas o mais impressionante dessa impressora é a facilidade de você fazer a primeira configuração dela. Dá uma olhadinha aí na tela. Basicamente são algumas etapas, acho que 4 ou 5 etapas aí, que você faz direto pelo displayzinho dela ali na tela e você faz todas as configurações iniciais, seleciona a time zone, coloca o idioma e tal, e no final ela simplesmente vai lá e faz toda a calibração sozinha. Para mim, tá, que eu tenho impressora 3D aí há 9 anos, mas eu fiquei defasado, eu fiquei com a minha Prusa, com a minha versão Prusa i3 de 9 anos atrás, e eu vim trabalhando com ela até hoje aí com os meus hobbyzinhos, com as minhas peças e coisas dos meus projetinhos. Ver essa impressora aqui funcionando e como é a configuração inicial dela, para ela já sair e já imprimir uma peça prontinha para mim, foi impressionante. A velocidade da impressão e a qualidade foi impressionante, apesar de que, no meio da impressão, ela chacoalhou tanto a minha mesa aqui que eu achei que ela fosse quebrar a mesa, de tão forte que é a velocidade, né, de tão forte que é o efeito inercial das peças em alta velocidade tentando fazer a impressão. E a minha mesa, ela é bem firme, tá? Ela suporta muito peso, mas mesmo assim, quando a impressora tava aceleradaça, eu achei que a minha mesa fosse quebrar de tanta força. Então, a primeira dica é: coloque ela sobre uma superfície bem estável, porque se você colocar ela na velocidade máxima para imprimir e você tiver, por exemplo, em cima de uma mesa de cozinha, aquelas mesas mais levinhas tal, é perigoso até ela cair de cima da mesa. Então já fica a primeira dica. No mais, terminando aquela configuração básica ali, deixa eu fazer só um parênteses aqui que é muito importante. Na configuração básica, uma das coisas que tá ali no assistente de configuração é a configuração da conexão de rede, da conexão Wi-Fi. Infelizmente, minha Wi-Fi, ela tem lá no meio da senha o e-comercial, aquele ezinho, tá? Eu vou botar aí na tela para quem não sabe do que eu tô falando. É um caractere especial e que é normal você usar ele em senhas fortes, porque ele dá mais robustez aí para senha, assim como arroba, cerquilha e outros caracteres especiais. Porém, quando eu fui configurar a minha senha de Wi-Fi na interface aqui da Creality, o teclado, a interface ali de teclado simplesmente não tem o e-comercial. Então a única maneira de eu conseguir conectar ela na minha Wi-Fi foi mudando a senha da minha Wi-Fi, porque eu imaginei que pelo fato dela ter o aplicativo no celular, eu fosse poder conectar direto do aplicativo nela primeiro e aí fazer a configuração para ela conectar na minha Wi-Fi. Mas infelizmente não é assim que ela funciona. Então fica aí minha dica para a Creality para fazer uma melhoria aí na interface, dando mais opções de caracteres ou fazendo essa interface ponto a ponto aí com o dispositivo mobile para você poder fazer a configuração e aí dar um bypass aí nessa limitação da interface gráfica. Correçãozinha sobre a questão da interface ali do teclado. Depois que eu conectei ela via cabo, ela detectou um update e eu mandei ela fazer a atualização. Depois do update, ficou assim, a interface e veio o tal do e-comercial para eu poder colocar ela na minha rede Wi-Fi. No mais, assim que você termina de passar ali pelo assistente, e nessa questão do Wi-Fi você pode dar um bypass ali, pode dar um skip para você ir para a próxima etapa. Passando dessa etapa, ela entra no modo de calibração. O modo de calibração ele é bem demoradinho, tá? Então já vou avisar para você que se você for sentar aí para esperar ela calibrar, então já pega um cafezinho, tal, sente-se confortavelmente, porque ela gasta aí em torno de 10, 15 minutos fazendo a calibração. Ela faz um monte de testes sozinha. Essa parte eu achei sensacional, apesar da demora. Eu entendo que para todos os sensores se calibrarem, se entenderem ali, ele tem realmente que levar um tempinho. Mas é impressionante o fato dela fazer tudo isso sozinho, fazer o nivelamento automático da mesa, que já não é novidade. Galera que já trabalha com impressão 3D e tem impressoras mais novas já sabe que ela faz, porém, essa daqui, ela ainda faz o teste de ressonância, que é justamente para ela medir qual é a ressonância da superfície onde ela está, para tentar fazer a compensação justamente desse efeito inercial da velocidade dos componentes se movendo quando ela está em velocidade máxima ali de impressão. Apesar de que eu acho que com a flexibilidade, vamos dizer assim, da minha mesa, isso acabou
não funcionando muito bem. O meu bench acabou tendo umas pequenas variações que eu vou mostrar para vocês em close aí na tela agora, mas isso eu acredito que seja por causa da variação da mesa, porque ela realmente eu achei que ela não fosse variar tanto. Mas eu vou colocar a impressora depois numa superfície bem mais firme e vou rodar mais testes em cima dela, em especial com outros filamentos, porque esse teste que eu fiz aqui foi com o filamento que vem junto com ela, que é um filamento especial chamado Hyper PLA, que a Creality criou exatamente para poder suportar velocidades de impressão de 600 milímetros por segundo. Mas a gente sabe que não dá para ficar comprando filamento da China porque, ó, os impostos te comem pelas pernas. Então eu tenho que verificar e testar alguns filamentos nacionais e ver como essa impressora se comporta tentando imprimir a 600 milímetros por segundo com filamentos que nós temos aqui no Brasil, com filamentos mais acessíveis financeiramente, aí é claro, para valer a pena as impressões. E esses testes com outros filamentos e velocidades diferentes e os ajustes finos dela, eu vou trazer para vocês num próximo vídeo bem mais completo aí sobre esses testes mais refinados aí a respeito da impressão, inclusive testes com ABS e com PLAs de outras marcas aí que não sejam da Creality, para a gente poder comparar e ver exatamente como é que é a qualidade de impressão e a velocidade máxima que a gente consegue usar na Creality. Fechado? Então, já aproveitando, não esquece de se inscrever e já deixar um like nesse vídeo para você não perder o próximo, onde eu vou estar falando para vocês sobre esses testes. Mas o vídeo não acabou não, o vídeo não acabou, calma aí, tem mais impressões aí. Quando eu coloquei o bench para imprimir, eu deixei marcado aquela opçãozinha da calibragem. E aí o que ela fez? Ela foi lá e imprimiu na mesa um zigue-zague e usou o LiDAR para escanear esse zigue-zague e medir a qualidade ou medir a variação desse zigue-zague como primeira camada, porque ele utiliza tanto o LiDAR quanto a câmera para medir a qualidade da primeira impressão, da primeira camada ali da impressão, e se ele detectar algum defeito, algum problema, ele para a impressão, ele não continua. Então isso te ajuda bastante a evitar desperdício de materiais. Então, para mim isso é mágico, ainda mais para alguém que está vindo de uma impressora tão antiga quanto a que eu tinha antes. Feito isso, ela me deu um pequeno susto ali, porque quando ela foi imprimir a primeira camada da peça em si, a primeira camada ficou bem estranha, mas eu resolvi deixar ela prosseguir porque eu achei que ela fosse detectar automático, já que a Creality fala que ela detecta automático se acaso haja algum defeito ali na primeira camada. E foi tudo sossegado e ela imprimiu muito rápido. Foi impressionante a velocidade com que ela imprimiu a pecinha do bench. Eu não sei de cabeça agora, mas eu vou colocar aí na tela para vocês quanto tempo ela levou exatamente para imprimir e quanto tempo ela levaria para imprimir na minha impressora antiga. Então eu vou colocar os dois números aí na tela para vocês terem uma noção do nível, do salto de evolução que está vindo para essa impressora aqui. Barulho, vamos lá. No primeiro momento, quando ela ligou e ela começou a fazer as calibrações, nivelamento de mesa e tal, eu fiquei até feliz com o som que ela estava fazendo, porque ela é muito silenciosa, mesmo não tendo a tampa aqui em cima. Eu não coloquei a tampa aqui de cima ainda, porque eu queria filmar ela imprimindo a primeira peça e eu queria uma boa luminosidade. Mas eu fiquei feliz com o som do motor, que ela é bem silenciosa. Porém, na hora que ela começou a impressão e ela ligou todos os coolers que ela tem ali dentro, o barulho é forte. Não dá para comparar com uma outra impressora, com a impressora antiga que eu tenho, ou com uma Ender, por exemplo, porque são impressoras abertas, não tem tanto cooler, tá? Essa daqui ela tem vários coolers ali para refrigeração, então não dá para fazer um comparativo direto. A única coisa que eu posso falar é que é o seguinte: se você pretende comprar uma dessa e colocar, por exemplo, dentro do escritório, onde você vai estar trabalhando durante o dia enquanto ela imprime, eu digo para você que vai te incomodar um pouco. Então é uma coisa que eu não vou fazer aqui, por exemplo. Tá? Não vou deixar ela imprimindo num dia que eu preciso trabalhar, que eu preciso atender cliente, que eu preciso ter um call. Recomendo que você coloque ela num lugar onde ela não incomode ninguém, tá? Ela é silenciosa, eu acho que ela é bem silenciosa na questão dos drivers, né, dos motores e tudo mais, ela é bem mais silenciosa que a minha outra, mas no geral, quando ela liga os coolers, é melhor ela tá no cantinho dela. Ok. Então tá, qual foi então a minha impressão final a respeito da nova Creality K1 Max? Vou falar para vocês o seguinte: como hobbyista, tá? Eu não sou
um profissional de impressão, tá? O que é um profissional de impressão? Aquele cara que vive, que gera renda através dos produtos que ele imprime nas impressoras. A galera que tem aí as farms, ou seja, tem aquelas fazendas de impressoras, tem lá 5, 6, 10, 20 impressoras e produzindo 24 horas para poder vender essas peças ou depois trabalhar e customizar elas. Não sou esse tipo de cara, tá? Não tenho esse tipo de renda baseada na impressão 3D, mas eu uso ela para desenvolver peças, componentes e utilitários para casa, para projetos que eu estou fazendo, projetinhos de eletrônica, projetos de engenharia e tudo mais. No meu ponto de vista, essa é uma impressora perfeita para quem não é profissional. Não estou dizendo que o cara que é profissional não deva comprar ela. Eu acho que o cara que é profissional, ele consegue pegar uma impressora com um custo mais acessível, talvez não fechada, né, uma impressora aberta, que tá num ambiente controlado, num ambiente com temperatura controlada, que não tem vento e tudo mais, né, a tal da farm, e ele consegue extrair dessas impressoras, como uma Ender 3, por exemplo, que tem uma ótima qualidade de impressão, já tem nivelamento automático e tudo mais. Eu acho que ele consegue extrair de uma impressora dessa uma qualidade tão boa ou até melhor do que essa, até porque ele tem mais possibilidades de fazer customizações ali, fazer ajustes finos. Eu vejo a galera muito reclamando dela nos fóruns, especialmente a galera que trabalha profissionalmente, porque a Creality meio que fechou o firmware e limitou a quantidade de parâmetros que você consegue customizar nessa impressora. E a galera ficou meio chateada com isso. Aí, mais uma correção. Entre a gravação e a edição desse vídeo, a Creality anunciou que ela transformou o Klipper, que é o software que ela utiliza nessa impressora, ou a versão dela do Klipper, né, numa versão open source. Então, pra galera que reclamava e tal, que não queria comprar a K1 porque a versão do Klipper da Creality era fechada, agora não vai mais poder reclamar. Tá aberta, tá open source, você pode baixar, customizar e atualizar o firmware da sua K1 e K1 Max. Ter uma impressora dessa que eu coloco aqui na mesa, faço a configuração inicial e eu já saio imprimindo, mesmo que a impressão não seja perfeita milimetricamente, sabe, tipo todos aqueles detalhezinhos que a galera presta muito atenção, mas eu acho que dá para calibrar ela e ela vai chegar nesse nível, eu acho que mesmo você não tendo aquela preciosismo, vamos dizer assim, na impressão, ela atende muito bem. A qualidade do que ela me entregou aqui na primeira impressão é muito superior à qualidade da primeira impressão que eu tive com a minha impressora, lá há 9 anos atrás, é claro. Mas o que mais me conquistou nela foi a facilidade de você colocar ela para funcionar e a não necessidade de eu ter que fazer todas as calibrações, ajustes, testes e tudo mais. A minha impressora antiga, ela funciona muito bem, faz 9 anos que ela está comigo, ela usa a mesma mesa original, ainda ela usa a mesma extrusora, nunca queimou, e ela faz impressões com alta qualidade. Qual é o problema dela? O problema dela é que toda vez que eu vou usar ela, eu preciso fazer toda a calibração, nivelamento de mesa, porque cada vez ela está diferente. Eu preciso fazer ajustes até no script, lá no G-Code, para poder fazer a impressão dependendo do tipo da peça. E não é para questão de qualidade em si da peça, é simplesmente pelo fato dela conseguir imprimir. Porque uma hora ela não adere à mesa, outra hora ela adere, mas a segunda camada sai toda torta, a peça racha e assim por diante. Então eu acho que essa impressora aqui é um ótimo produto para quem não quer aprender a configurar e ficar fazendo esses ajustes finos. Alguém que quer uma impressora para colocar na mesa, sair imprimindo e criar coisas. Criar peças, criar utilitários domésticos, baixar da internet e colocar aqui dentro para criar alguma coisa para poder usar, para ter para uso próprio. E como eu disse, eu não acho que ela não seja recomendada para profissionais, mas ela é perfeita para esse tipo de usuário, para o usuário mais comum, mais normal, para os réis mortais que não entendem tanto de impressão 3D. Achei ela fantástica, eu recomendo 100% essa impressora para quem quiser comprar, para quem quiser ter uma impressora e não tem conhecimento e quer começar, é perfeita para quem está começando e a qualidade não deixa nada a desejar, apesar de eu saber que eu vou ter que fazer umas calibraçõezinhas para a gente poder realmente chegar assim no máximo dela, mas eu acho que ela é perfeita para quem está começando.
E lembrando que essa daqui é a K1 Max, que é a que tem a área de impressão de 30 por 30 por 30. Então ela tem uma área de impressão bem maior. A K1, ela tem uma área de impressão menor, se eu não me engano acho que é 21 ou 22 centímetros de área, mas não deixa nada a desejar. Minha impressora antiga era de 22 por 22 e eu usei ela por 9 anos imprimindo diversas peças diferentes e nunca me deixou na mão por causa de falta de espaço. Então se você está pensando em comprar uma K1 ao invés de uma K1 Max por causa da diferença de preço, também vai valer a pena. O único detalhe é que a K1 não vem com a câmera e, se eu não me engano, ela também não vem com o LiDAR, mas você pode comprar ele separado e instalar ele aí na sua K1 e sair usando também. No mais, calibração automática, o setup automático, todo o resto é idêntico a ela, só que com uma área de impressão menor. Então fica a minha recomendação, minha opinião, de que é uma excelente impressora para quem está começando. Se você quiser comprar ou se você já comprou, deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber qual foi a sua impressão com a impressora da Creality. Fechado? Então, não se esquece de se inscrever e deixar o like, porque próximo vídeo eu vou mostrar para você os testes que eu fiz com diferentes marcas de filamentos nessa impressora e com os ajustes finos para deixar a impressão 100%. Combinado? Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, um grande abraço e até a próxima.